O diabo, né? Irei para o seu irmão falar, Deus é bom. O diabo que não presta. Aleluia. Quero orar por você. Feche seus olhos. Pai de amor, eu quero colocar cada um dos meus irmãos do Senhor, clamando mesmo para que o Senhor possa falar com cada um deles, trazendo revelação da tua palavra. Ó Deus, que nesses dias de jejum não seja apenas, uma leitura, mas seja a revelação do alto. Que o teu Espírito possa falar com cada um deles, abrindo a sua maneira de enxergar, abrindo o coração para coisas novas no Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Bom, você viu que hoje nós estreamos algo novo também como igreja, né? E hoje de manhã eu pedi para servir um café para os irmãos aí, para quem chegou mais cedo. E o culto à tarde também. Então tinha um chá e tinha um cafezinho para quem chegou antes aí. Se você deseja tomar um cafezinho quentinho, um chazinho quentinho, não vai ter pão de queijo, mas o cafezinho tem, né? Você chega mais cedo aí no nosso culto, em nome do Senhor Jesus, para a gente ter um tempo de comunhão, de conversa, de convívio. E depois nós começamos nosso culto de celebração. Amém, irmãos? Aqui os irmãos falam, só o pastor toma café no culto. Não, não é verdade. Agora estou dando a oportunidade de tomar antes. Amém? Aleluia. Lá em João capítulo 14, verso 2, a palavra de Deus diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Então, você está acompanhando, nós estamos no jejum de 21 dias, com o tema Uma Família, Uma Missão. E é muito poderoso nós estarmos conectados nisso. Por quê? Porque nós estamos numa, a cada dia um capítulo diferente. Essa primeira parte do livro nós estamos falando sobre a verdade, nós vamos falar sobre o caminho agora na segunda semana, e vamos cair na última semana falando sobre a vida. E aí você pegou aí o seu livro, eu espero que você está lendo, amém? Quem está lendo aqui, diga amém. Então, espero que esteja acompanhando com a sua célula, orando nas casas, acompanhando, para que você de fato seja edificado em nome do Senhor Jesus. E aqui o pastor Wilson, ele faz uma analogia, para que a gente tenha uma compreensão melhor, como se fossem duas montanhas, separadas por um precipício, e uma dessas montanhas, né, tem um grande incêndio se alastrando, e só tem uma forma de você salvar, passando pela ponte, para chegar do outro lado, aonde tem a paz. Essa ponte é Jesus. Diga para o seu irmão, a ponte da salvação é Jesus. Então, não há salvação fora de Jesus. Se você está aqui hoje, você veio ouvir a palavra, acredite em mim, não há outra salvação. A salvação é Jesus Cristo. Nenhuma outra coisa nesse mundo pode levar para você a salvação. Somente Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Você pode dizer amém? Então, eu quero te falar que um outro aspecto também, se você estiver acompanhando com alguém do seu lado, você vai ver a capa do livro. A capa do livro é uma ponte ligando um lado ao outro, e nessa ponte só passa uma pessoa. Por quê? Porque a salvação, ela é individual. Vire para o seu irmão e fala, a salvação, ela é individual. E é muito importante nós compreendermos isso, amém, irmãos? Porque ela representa, essa ponte, ela representa Jesus. Essa ponte, ela representa o caminho. Essa ponte onde você vai segurar nas cordas é a verdade. E a força que vai te levar a chegar no outro lado é a vida de Deus. Essa força também é Jesus. Você pode dizer amém? Então, essa semana nós começamos a ler e o primeiro capítulo fala que a graça nos alcançou. Então, vira aí para o seu irmão, olha nos olhinhos de jabuticaba dele e fala, a graça, meu filho, te alcançou. Aleluia. Então, por que nós precisamos compreender isso? Porque o Senhor não quer apenas que você seja salvo, mas Ele deseja que você fique firme na verdade e seja alguém cheio da vida dEle. Então, quando nós falamos que a graça nos alcançou, lá em Efésios 2, verso 8, a palavra de Deus diz assim, porque pela graça
sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Glória a Deus por isso. Então, quando nós cremos na verdade, acontece uma coisa extraordinária, irmãos. Nós nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. Isso é poderoso, porque nenhum ser humano consegue produzir isso na outra pessoa, somente por meio de Jesus. Somente quando a graça nos alcança, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando que nós nos tornamos filhos de Deus? Por meio de Jesus. Jesus conquistou isso para nós. Então nós fazemos parte agora da família de Deus. Não é qualquer família, é uma família divina. E ser família é o que nós estamos falando já há muito tempo. A igreja, esse prédio aqui não é a igreja é quando nós nos reunimos, é o corpo, é aqui nós conectados. E a família, essa família de Deus, a igreja, ela não é um lugar para você frequentar e vir de vez em quando. Família é para você vir e pertencer, tem esse senso, eu pertenço à família de Deus. E o que você fez para se tornar filho? Simplesmente você foi gerado. Não é verdade? Deus desejou você. Você é amado por Ele. Sabe, se nós não vivermos numa família, dificilmente nós vamos conseguir vencer as coisas dessa vida. Sabe, nós vivemos dias onde a família, de maneira geral, tradicional, ela é muito atacada. Os valores, os princípios. Mas acredite, sem uma família, nós não somos investidos, nós não crescemos, nós não avançamos. E Deus desejou incluir você na família dele. Você foi inserido numa família divina. E é nessa família que você é alimentado. É nessa família que você é fortalecido. É nessa família que você é protegido. É nessa família que você é animado. Irmãos, nós nos reunimos. Nós falamos que a igreja videira é uma igreja de relacionamento. E é muito importante você permitir se relacionar. É muito importante você se relacionar na célula. E quando eu falo relacionar na célula, é você abrir o seu coração. Nem todos os dias, nem toda semana nós estamos bem. E é lá na célula, quando você chega na célula, alguém vai orar por você, alguém vai impor as mãos, alguém vai liberar uma palavra de fé. No seu grupo, no WhatsApp, alguém vai pegar ali, vai mandar uma oração, vai mandar um louvor, vai declarar uma palavra em fé. E aí você fica o quê? Animado. Por quê? Porque você está na família. Família. Então, família é algo muito poderoso, querido. E é nessa família que eu aprendo a cultura, né? Sabe? Nós casamos as... E aí, a que está se formando, tem culturas diferentes, pensamentos diferentes, porque vieram de criações diferentes, não é verdade? Sim ou não? E a partir do momento que esse casal gerar um filho, esse filho ele vai aprender os princípios, os valores dos pais. Assim é normal. Quando nós nascemos para a vida cristã, aprender os princípios e valores da vida cristã, daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E é na família de Deus, querido, que você recebe investimento. É na família de Deus que você recebe treinamento. É na família de Deus que você é preparado para a conquista. Sabe, não só neste mundo, mas eternidade afora. Veja, a família vai te preparar. A família vai te auxiliar a você crescer, a você avançar, a você ir adiante. E isso só é possível quando nós estamos conectados na família divina. Você compreende o que estou falando? Sabe, é muito importante nós avançarmos naquilo que Deus tem para nós. É muito importante você entender que a família ela vai te dar tudo aquilo que é necessário para você avançar. Dificilmente, está aí no seu livro, um cristão permanece na vida cristã sem entendimento dessa verdade. Nós precisamos entender, família é proteção, família é alimento, família é investimento. Você pode dizer amém? Você pode dizer aleluia? Sabe, esse entendimento não é uma questão de conhecimento mental, mas é uma questão de você experimentar essa verdade. Experimentar. De você provar que Deus é bom, de você provar que o Senhor te ama, de você provar que o Senhor Ele quer edificar algo na sua vida. Vira aí para o seu irmão e fala assim: nós somos feitos filhos de Deus. Deus Ele ama você. Aí você pode se perguntar: bom, agora eu sou filho,
Eu entendi que eu tenho que estar na família. Mas, o que eu faço agora? Que é o segundo capítulo. Vira para o seu irmão e fala: agora que você é filho, tem um processo. Os irmãos estão comigo aqui? Estão acompanhando? Aleluia. Lá em Colossenses capítulo 1, no verso 13, a palavra de Deus diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Sabe, uma das grandes confusões teológicas hoje, que muitas pessoas pregam por aí, é que Jesus morreu para te dar coisas, mas não. A morte de Cristo na cruz te deu a salvação e te incluiu na família divina. Jesus não morreu naquela cruz para que você tenha coisas. Ter bens e ter outras coisas e ser próspero é consequência de uma vida com Deus. Mas Jesus não morreu naquela cruz para te dar coisas. Você compreende o que eu estou falando? Ele se entregou para nos levarmos a fazermos parte dessa família, de uma família divina, de uma família poderosa, aonde o padrão é Jesus. O padrão não sou eu, o padrão não é o seu líder, o padrão não é outra pessoa, o padrão é Jesus. Jesus. Então, quando nós começamos a entender isso, precisa ficar muito claro que não é Jesus que entra no seu barco e você leva o barco para onde você quer. É o contrário. É Ele que nos tira de um barco que está afundando, nos salva desse barco e nos coloca no barco dele. É no barco dele que vai ter êxito, é no barco dele que você vai avançar, é no barco dele que tem segurança, é no barco onde Jesus governa, aonde ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Você compreende isso? Irmãos, tudo que nós fizermos, que nós tentarmos guiarmos as nossas próprias vidas em muitas coisas, se não estiver alinhado com Jesus, vai dar errado. Agora, tudo aquilo que você entra, onde a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, vai dar certo, porque Deus é perfeito, Deus é soberano. Você pode dizer amém por isso? Sabe, algumas pessoas, elas não têm uma visão correta da parte de Deus, porque a palavra de Deus diz lá em Romanos, que Ele nos adotou, né? Tem uma música que fala que nós somos, né, que nos adotou, que nós somos filhos agora. A realidade é que a gente pertencia ao mundo, aonde esse império das trevas que eu li aqui para você, você não tinha uma família, e aí são coisas ruins. É como se a gente vivesse ali, excluído num grande lugar, ou a gente poderia até falar que é um orfanato, mas o fato de que Deus nos adotou, e nos fez filhos dele, e nos tirou do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, não significa que agora que Ele é o nosso Pai, nós vamos continuar morando onde era antes. Pelo contrário, Ele tirou você de lá e levou Ele para a casa dele. A casa dele é a igreja. A casa do Pai é onde você recebe herança. A casa do Pai é onde você recebe amor. Na casa do Pai, tudo que o Pai tem é seu. É na casa do Pai que tem saúde, é na casa do Pai que tem proteção, é na casa do Pai que tem suprimento, é na casa do Pai. Tem tudo a ver com o Pai. O Pai, Ele tirou você. Então não faz sentido nós vivermos como um filho pródigo. Vocês entendem o que eu estou falando? Porque o filho pródigo, ele pediu herança e foi querer viver no mundo. Mas o que aconteceu com o filho pródigo? Deu ruim, como diz o outro. Não é verdade? Deu ruim. Por que deu ruim? Porque a herança, ela só prospera na casa do Pai. Entende? Só a vida na casa do Pai. O mundo não vai te tratar como Deus que te ama pode te tratar. Você pode dizer amém por isso? Sabe? O que Deus mais deseja é que na família dele você possa viver como ele vive. Entende? Se você tem algum filho pequeno, ou se você lembrar da época dos seus filhos pequenos, geralmente os filhos pequenos, eles querem imitar os pais. Já percebeu isso? Por quê? Porque ele aprende a cultura, ele aprende a maneira, ele quer agradar o pai. Não é diferente na família de Deus. À medida que nós crescemos na família, nós pegamos os valores do pai. E é importante que nessa família, nós possamos a viver como ele vive, pensar como ele, viver como ele, alinhar os nossos sentimentos, nossas emoções com ele. E aí entra algo
está lá em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 1. Existe uma carreira proposta, querido. Em Hebreus 12, 1, a palavra de Deus diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Para que não vos fatigueis, cansados, desmaiando em vossa alma. Olha aí para o seu irmão, está desmaiado? Algum cara desmaiado? Fala, anima aí, irmão, em nome de Jesus. Fica desmaiado no culto, não. Se ele não abrir um sorriso para você, é porque é um sinal. Sorria. Veja, Deus tem uma proposta para você. No mundo, nas trevas, é imposto. O diabo, ele escraviza as pessoas. O diabo, ele impõe coisas. Mas no reino de Deus, Deus jamais vai impor algo para você. Ele propõe algo para você. Ele te mostra um caminho. A escolha de quem que é, irmãos? Diga, é minha. É sua escolha. Eu, como pastor, eu posso ir aqui para você e apontar um caminho. Ali onde está o Eurico, ali, fala, ali tem uma porta de entrada e a mesma porta de saída. Para você entrar e sair por esse prédio, é naquela porta. Ok? Ok. Mas você pode falar assim, não. Eu decido fazer meu próprio caminho. Aí você quer sair pela parede. Vai dar cabeçada. Você já ouviu falar sobre cabeça dura? Pois é. A pessoa vai dar cabeçada, vai sofrer dano. Vai ter problema. Sendo que as pessoas à sua volta que querem e a amam, estão mostrando o caminho. Fala, é aqui, ó. Jesus falou, é aqui. Nós só seguimos as pegadas de Jesus. Nós não inventamos um novo caminho, porque Jesus é o caminho. Não há nenhuma outra verdade, Jesus é a verdade. Então, você não precisa inventar a roda. Em outras palavras, Jesus já mostrou o caminho. Então, querido, é infinitamente mais sábio ouvir e aceitar o que o Senhor tem, do que ficar tentando e adivinhando o futuro e vivendo de qualquer forma, em um novo método, uma nova tentativa, de uma nova forma. Pelo contrário, Jesus já apontou o caminho. Siga o caminho que Jesus está apontando. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Sabe, às vezes nós estamos aqui como igreja, e aí eu fico apontando para os irmãos, guarda o coração, cuidado ao se relacionar, não faz isso, olha, aqui esse caminho que se seguir não vai dar muito certo, a palavra nos mostra, a experiência nos mostra, guarda, eu sei o que eu estou fazendo, Jesus deu para cada um uma vida, para cada um cuidar da sua, aí toma na cabeça, toma, você sabe que, você já viu alguém entrando numa rua sem saída? E descobrir lá no final que é rua sem saída? Sim ou não? Você já viu que sempre no começo dessa rua tem um grupo de pessoas? Ou tem a pessoa que cuida da vila toda ali? Sempre tem. Na hora que ela vê o carro entrando errado ali, ela já sabe. Não é daqui. Vai ter que voltar. Você já entrou numa rua sem saída e teve que voltar? Acho que a pior coisa para você estar numa rua sem saída é voltar de ré. Que nem espaço para manobrar tem. Mas faz parte. A gente aprende. Né? Mais ou menos isso. Às vezes a gente está vendo algumas coisas, a experiência, a palavra nos mostra. Fala, irmão, aí não vai dar certo. E a pessoa, eu sei o que eu estou fazendo. O que acontece? A rua é sem saída. Às vezes até demora para voltar, sabia? Porque ela sabe que quando ela voltar, ela vai ter que passar por você de novo. E o orgulho é tão grande, mas tão grande, que ela não quer passar por você de novo. É verdade, dona Ilza ri, aleluia. Mas você sabe que tem coisas que você aprende, porque alguém vai te orientar,
e você vai evitar de perder tempo na sua vida? Ou tem coisas que você vai precisar viver da cabeçada para falar, nossa, não é que tinha razão? Sabe que os nossos pais são especialistas nisso, nossas mães, né? Somente a mãe, né? E aí o que a mãe fala? Eu te avisei, não é assim? Mas aqui na igreja eu não vou te falar eu te avisei. Eu vou estender a mão para você e vou te levantar e falar, vem, tem um caminho, existe algo que o Senhor quer para você. Existe um Deus que vive em novidade de vida. As coisas velhas já passaram, eis que se faz tudo novo na sua vida, e Deus tem um novo e vivo caminho para você. Você pode dizer amém? Então, vira aí para o seu irmão e fala, Deus não chamou você para viver desmaiado, mas para viver uma vida de prazer nele, de alegria. Você pode dizer amém? É verdade. Não é para o seu irmão ficar desmaiado não, filho. E eu quero ministrar para os irmãos sobre o 4º capítulo desse jejum. Aí eu cheguei agora aqui no 4º capítulo. E eu quero falar para você sobre o alvo do propósito divino em nossas vidas. E é aqui que eu quero parar um pouco e ministrar para os irmãos em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, verso 29. Aleluia. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Efésios capítulo 4, verso 13, a palavra de Deus também diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro. E mais um versículo para nós continuarmos, Filipenses capítulo 3, verso 13. Parte B. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, veja, eu comecei falando aqui desde o primeiro momento para você sobre a família divina. Nós fazemos parte de uma família sobrenatural. Então o padrão dessa família é superior ao do mundo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, e é importante você lembrar disso, Deus escolheu o seu povo. E quando ele escolheu esse povo, ele colocou um padrão e num patamar elevado dos outros povos. Por que Deus fez isso? Para que os outros povos olhassem para o povo escolhido de Deus e desejassem, houvesse um desejo de fazer parte daquele povo. Não é diferente hoje como você, como crente, como cristão. Quando as pessoas lá fora olharem para a sua vida, desejarem o seu casamento, desejarem a maneira como seus filhos são criados, desejarem a saúde que vocês têm, desejarem a prosperidade, o avanço, o crescimento. Por quê? Porque vocês estão num padrão elevado, num padrão superior. Os irmãos compreendem o que está falando ou não? Então, Deus desejou que a família dele viva num padrão superior. E é importante nós entendermos isso, porque para o mundo, esse padrão é inimaginável. Para o mundo, esse padrão, ele é difícil de alcançar. Mas por meio do Espírito Santo, tudo é possível, irmãos. Deus, ele quer conduzir você para ser e para viver essa nova família. Sabe, essa nova família, Deus, ele tem uma surpresa para você. Só que a maior surpresa, ela está reservada para aqueles que desejam, aqueles que abraçam a carreira que está proposta. Veja,
essa surpresa, ela tem a ver com os vencedores. Porque a palavra de Deus diz que essa surpresa é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio é se tornar completamente como Jesus. Mas você já deve ter ouvido em algum momento, ou alguém já deve ter justificado com você, quando alguém falar alguma coisa e falar, não, mas eu não sou Jesus. Isso é coisa que só Jesus pode fazer. Você já ouviu isso? Você já falou isso para alguém? Fala, não, meu irmão, mas olha, o padrão é esse. Não, mas eu não sou Jesus. É como se você falasse, você não pode exigir de mim algo que só Jesus pode fazer. Mas o desejo de Deus é que nessa família todos sejam como Jesus. E para isso acontecer, foi como eu te falei agora há pouco, existe um processo. E esse é o propósito eterno de Deus para mim e para você. Para que nós, no decorrer do tempo, venhamos a cada dia mais nos parecermos como Jesus. Talvez, se você olhar para trás hoje e lembrar do dia que você se converteu para o dia de hoje, muitas coisas já foram o quê? Transformadas na sua vida. É ou não é verdade? Muitas coisas foram transformadas. Você já não é mais o mesmo de quando começou a vida cristã. Então, valores, princípios, coisas que você falou, eu jamais vou conseguir deixar, jamais vou pensar isso. Aí quando passar o tempo, você é amoroso com alguém, você agora é perdoador, você consegue ser generoso, coisas que lá atrás você falou, eu não vou conseguir ser. Mas à medida que você recebeu a divina semente que é Jesus, e isso está germinando e crescendo dentro de você, você começa a ter os valores do céu na sua vida. Veja, as coisas de Deus não são forçadas. Antes, quando você estava no mundo, e alguém falava algo para você, você queria dar o troco, vingança. Mas à medida que você se converteu, e você faz parte da família de Deus, agora você não quer mais isso, você quer abençoar. Você entende? Como que é possível isso? É por meio da palavra. Sabe, Deus não mudou os planos dele. Lá em Gênesis 1, 26, ele falou o seguinte, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Pois é, Deus não mudou. O propósito continua sendo o mesmo. Ainda que o homem caiu, ainda que o homem foi corrompido, o propósito de Deus continua o mesmo. Fazer de você imagem e semelhança dele. O padrão sempre vai ser Jesus. O padrão não é o outro. Porque, você sabe, há momentos da nossa vida que acontece alguma coisa, você pode até pensar, mas peraí, eu não sou tão ruim quanto a outra pessoa. Eu vou para a igreja, eu vou na célula. Você compreende o que eu estou falando? Mas o padrão não é o outro. O padrão é Jesus. Jesus. Então nós somos salvos para que esse propósito se cumpra em nossas vidas. E o alvo de Deus é formar Cristo em você. Vira aí para o seu irmão e fala, o alvo de Deus é formar Cristo em você. E quando nós estamos prosseguindo para isso, essas pessoas que querem abraçar a carreira, abraçar o propósito, tem um nome, tem um título, vencedores. Vencedores. É por isso que nossa igreja nós insistimos, que nós somos uma igreja de vencedores. Aonde nós cremos que cada crente ele pode sim ser um sacerdote, um ministro do Senhor. Então nós estamos prosseguindo para sermos chamados naquele dia de vencedores. Eu não sei você, mas eu prossigo cada dia desejando chegar naquele dia diante do Senhor e ser chamado de servo bom e fiel. Entra no gozo do seu Senhor. É o vencedor. É o vencedor. Nós estamos aqui nesses dias para vencer as tentações, distrações, tribulações, obstáculos. Entende isso? Porque depois da salvação, a verdade mais resistida na vida cristã é que você pode ser como Jesus. E a palavra de Deus diz que tal qual Ele é, nós somos desse mundo. Em alguma medida, uns mais, outros menos, mas todos nós fomos chamados a representar, a manifestar, a exalar o bom perfume de Cristo. Então,
existe algo da parte de Deus para ser feito através da sua vida. E sim, Jesus pode ser formado em você, querido. Rejeite toda mentira que diz que não pode, porque pode sim. Porque as maiores lutas enfrentadas hoje para os filhos de Deus é viver isso. Porque na hora que um filho de Deus ele falha, ele peca, ele cai, sempre vai ter um filho de Satanás. Vai te falar, você não é crente? Que crente que você é? Crentinho? Por quê? Porque essa é a luta de todo crente. Porque o diabo ele vai querer tirar isso de você. Mas a verdade é que Deus não desistiu de formar Cristo em você. Eu quero te dar 4 razões para você entender por que isso é importante. Primeira razão, Jesus é a grande joia do universo. Nele reside toda a plenitude da divindade. Nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra. Por intermédio dele, elas vieram a existir. Tudo foi feito por ele e para ele. Primeira coisa é você entender que Jesus é a maior pedra preciosa, é a pérola de grande valor, é a joia de valor inestimável. Jesus, se nós não olharmos para Jesus com esse desejo de entendermos que Jesus é tudo que nós precisamos, nós vamos negociar essa verdade. Sabe, nós tivemos um encontro ontem foi poderoso, foi maravilhoso. Lá no encontro, uma pessoa me procurou e perguntou assim, ele falou, na verdade ela falou que tinha medo de se converter, medo de entregar a vida, porque muitas pessoas vêm para a igreja, vêm para o encontro, mas poucas permanecem. Ele perguntou, por quê? Foi porque poucas se abrem completamente para receber Jesus, porque poucos continuam a carreira que está proposta. Essa é uma realidade. Eu falei para vocês, eu estou aqui para apontar um caminho, mas cada um faz a sua própria escolha. E as nossas escolhas definem o nosso cenário, definem o nosso futuro, definem aonde nós estaremos daqui a 3, 4, 10, 20 anos. São as nossas escolhas. Os irmãos compreendem o que eu estou falando? Porque se você encontrou verdadeiramente com Jesus, você não vai querer mais nada nessa vida, a não ser a Jesus. Quem faz parte da família divina e encontrou com esse amor, não tem mais nada que possa substituir isso na sua vida. Não há nada no mundo que possa se comparar ao amor de Deus por mim e por você. Não há nada. Mas você precisa encontrar, você precisa provar. A segunda verdade é que ele é o noivo e nós somos a noiva. E esse casamento ele já foi oficializado antes de Gênesis. Na eternidade passada, se assim posso dizer, já havia um desejo da parte de Deus de casar o seu filho com a igreja. A igreja já fazia parte dos desejos de Deus e nós somos a noiva. Quando você vai estar lá e vai para um casamento, a noiva antes do casamento ela tem o dia da noiva, ela se prepara. A igreja está nesses dias como o dia da noiva, se preparando para aquele dia. Só que naquele dia, não é ela que entra, é o noivo que vem. Você compreende? Nós somos a noiva esperando a volta do Senhor. A terceira verdade é que, se nós entendemos que Jesus é o único, que Jesus é soberano, e que nós precisamos ser tal como Ele é, você vai compreender que ser como Jesus vai evitar de você ser enganado novamente. Porque se não for como Jesus, nós seremos enganados e ludibriados pelo diabo. Mas em Cristo não há enganação. Quarta, nós reinaremos pelos séculos dos séculos, juntamente com Jesus. No reino de Deus não pode haver vários pensamentos, princípios, valores e ênfases. O único princípio, o único valor, a única ênfase é o dos céus na terra. A única. Sabe, você pode até me questionar algumas vezes, porque outro dia eu falei que no reino de Deus não tem democracia. Não tem, porque o reino é monarquia. Existe um único rei, e ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Jesus é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então o reino é para ser vivido em unidade. Unidade. O reino de Deus ele é completamente harmônico. Harmônico. Sabe? Você vai ver aqui o pessoal tocando o louvor. Se um deles errar a nota aqui em cima,
violão, teclado, eles vão perceber, nós não. Mas se o cara da bateria errar, provavelmente todo mundo vai perceber. Essa é uma realidade. É ou não é verdade? Mas eu quero te falar que se eles não estão em harmonia aqui, o louvor não flui. O reino de Deus para fluir tem que estar em harmonia. Tem que estar nessa pegada. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Sabe, nós precisamos compreender isso, porque para esse propósito eterno divino, ele transformar você em Cristo, isso se concretizar, existe algo que é individual para mim e para você. Então, eu quero te dar um exemplo. O Cristiano está naquela ponta lá. Fica aí, Cristiano, aleluia. Pode ficar aí, Léo, que você já estava andando, vai ficar aí agora. Fica aí, aleluia. O João vai ficar ali, glória a Deus, está em pé também ali. Agora eu vou precisar de Jesus. Deixa eu achar um Jesus. Vem cá, Mar, vai ser Jesus. Fica aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Ó a mãe lá. Pode ficar aqui em cima aqui. Então, aleluia. Estou pensando no que eu falo, para não falar besteira, entendeu? Constranger você. Bom, enfim, olha para cá. Esse aqui é Jesus. Então, o padrão é Jesus. E Deus quer nos transformar em Jesus. Só que quando nós convertemos em diferentes momentos de vida. Cada um nasceu de uma forma, numa família, tem pensamentos diferentes e estão em lugares diferentes. Então, o Cristiano está lá no fundo, se converteu lá, está distante de Jesus, está vendo? A distância dele para se tornar Jesus é maior do que do Leonardo. Pode ser que o Leonardo já respondeu algumas coisas na vida dele, mas ele também, para se transformar em Cristo, ele precisa de andar até aqui. Os irmãos compreendem o que eu estou falando, não? E aí tem lá o João também, o processo para se transformar e concretizar isso em Jesus na vida dele, vai fazer com que ele saia de lá e venha até aqui. Só que perceba, são caminhos diferentes, mas o propósito é venham para cá. À medida que eles se converterem, Deus vai fazendo coisas na vida deles, Deus vai realizando algo na vida deles, e a conversão vai levando eles a se tornarem como Jesus, a chegarem em Jesus. Os irmãos compreendem disso ou não? Obrigado, irmãos, aleluia. Sabe, que você precisa entender, e quando nós nos convertemos, cada um de nós está numa situação diferente, e cada um de nós precisa de um processo de transformação diferente, mas o alvo para todos é o mesmo, se transformar em Jesus. Pode ser que para uns o processo seja maior, para outros menor, depende da maneira que a gente responde, depende do material que nós somos, porque você sabe, o barro ele é mais fácil de moldar, já o ferro precisa de mais fogo para amolecer. E aí eu estou falando do que? De quebrantamento. Estou falando de seguir o caminho que o Senhor está nos chamando. Nós podemos estar em pontos diferentes da vida. Aquilo que serve para que o Cristiano responda, talvez não sirva para o Leonardo, talvez não sirva para o João. Por isso que às vezes, você pode até pensar, nossa, parece que para mim as coisas são mais difíceis, mas não é. É que cada um de nós responde de uma maneira diferente, mas o alvo é que todo mundo chegue a ser como Jesus. Os irmãos compreendem o que eu estou falando ou não? Estão comigo aqui? Está claro para os irmãos? Porque no final, todos nós teremos o mesmo padrão, que é Jesus. Que é Jesus. Isso é muito importante você entender. Porque quando nós abortamos os processos de Deus na nossa vida, não é que você, quando voltar a responder, você vai voltar onde você estava antes, pelo contrário. Muitas vezes você recomeça tudo de novo. Então vem para cá, João. Então o João respondeu, estava avançando, ele chegou até aqui. E Jesus está ali, mas ele decidiu abortar o processo. O que ele faz? Ele vai ter que voltar de novo onde ele estava antes. Entende isso? Isso é claro para os irmãos? Pastor, é com todo mundo isso? Não, não é com todo mundo não. Mas o que eu tinha acompanhado e por experiência pode te falar. Quando a pessoa retorna, ela tem que responder as mesmas coisas de novo. E algumas coisas que ela responde, ela vai ter que romper com orgulho. Entende isso?
Mas o propósito de Deus para todo mundo é ser como Jesus. Você pode dizer amém para isso? Sabe, o que você precisa entender nesse processo de transformação é que nós, como seres humanos, lá no Jardim do Éden, nós somos estragados. Olha para o seu irmão, vê se está estragado. Responde não, só olha. Misericórdia, né? Misericórdia. Você sabe que num culto de adolescente, bom, deixa quieto. Deixa quieto. Mas enfim, lá para cá. Lá no Éden, o pecado entrou no homem. O que aconteceu? O espírito morreu, a alma ficou desfigurada e o corpo foi completamente perdido. Com Cristo, o seu espírito, ele é vivificado. A sua alma vai ser transformada e o seu corpo vai ser glorificado. O que você tem hoje não presta para nada, mas nós receberemos um corpo glorificado. Então, nós precisamos compreender isso, porque nós vamos receber um novo corpo. O nosso espírito está pronto, mas a sua alma vai precisar o quê? De transformação. Transformação. Sabe, como que essa transformação acontece? É quando você abraça o propósito de Deus. É quando você decide viver a carreira que está proposta. É nesse dia que você decide abraçar a carreira, abraçar o propósito, que você começa a mudar. Coisas no seu interior começam a ser transformadas. E a transformação começa onde? Na alma, pela sua mente. Os irmãos compreendem o que estão falando ou não? É por isso que a palavra de Deus fala para a gente olhar firmemente para Jesus. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Por que tem que olhar? Porque você só adquire aquilo que você admira. Você só recebe a unção que você admira. Você compreende o que estou falando, não, irmãos? Se nós conseguirmos olhar firmemente para Jesus, que Ele é a joia do universo, que Ele é o noivo, você vai prosseguir cada dia mais na presença do Senhor, desejando ser tal qual Ele é. A palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então veja, a transformação, ela é intensificada quando você renova a mente, quando você se coloca diante da verdade. A verdade é Cristo, a verdade é importante para você ser transformado. Sem a verdade, que é Cristo, nada vai acontecer na sua vida. Então, quando você encontra com Jesus, que é a verdade, e você sabe, está lá em João capítulo 8, conhecereis a verdade vos libertará. Essa é a realidade. Quando você encontra com Jesus, que é a verdade, Ele vai substituir a mentira, substituir o engano, substituir a dor, substituir a mágoa, substituir as crises, substituir a ansiedade, substituir tudo aquilo que atrapalha você de ser tal qual Ele é. Mas você precisa conhecer a Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Lá em Romanos 12, verso 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Para isso acontecer na sua vida, você precisa ter a seguinte revelação: o mundo não tem nada de bom, o mundo não presta, tudo aquilo que o mundo um dia pode te oferecer, não tem nada a ver, não é, sabe, o que Deus tem para você é infinitamente superior, melhor do que o mundo pode te oferecer. O que o mundo pode te oferecer vai perecer, vai acabar, mas o que Deus tem para você é eternidade afora, é para sempre. Aleluia, aleluia, glória a Deus por isso,
Mas pastor, como que eu faço isso? É você se colocando no altar, como sacrifício vivo, é você pegando o seu corpo e colocando diante dele. Seu corpo não quer orar, sua carne não quer orar, sua carne não quer vir para a igreja, sua carne não quer cela, sua carne não quer relacionar com irmãos da igreja, sua carne muitas vezes não quer participar da família de Deus. Mas que você pega a carne, você põe ela no altar, queima a carne, sacrifício vivo, renova a mente, é a verdade, é Cristo, aquilo que Cristo tem eu quero, tudo aquilo que Cristo tem para a minha vida eu vou viver. Então eu me coloco à disposição para que o Espírito Santo renove, transforme, aí que eu possa ser imagem e semelhança dele, que aqui nessa terra eu possa resplandecer a Cristo. Aleluia. Por que isso? Porque a palavra de Deus diz que lá em Provérbios 23:7, que nós somos aquilo que nós pensamos. Então você precisa pensar o que Cristo pensa. Você precisa renovar a sua mente, entender que Jesus é a única coisa que nós precisamos, que Jesus é a joia do universo, que Jesus é o noivo, que Jesus é a pedra preciosa, tem tudo a ver com Ele, é por meio dEle, é para Ele, eu preciso encontrar com Jesus, a graça me alcançou, existe algo declarado no mundo inteiro, que Jesus Cristo Ele veio por mim e por você, Deus Ele entregou, Ele deu o seu Filho por mim e por você, Ele nos ama, há um amor incondicional, eu preciso encontrar com esse amor, é à medida que eu encontro com esse amor vai me renovando, vai lavando, tirando as mentiras, o engano do diabo da minha mente. Entende isso? Sabe, existe um pensador que diz o seguinte, que nós temos que ter cuidado com o que nós pensamos, pois o que nós pensamos gera ações, ações geram hábitos, hábitos geram caráter, e caráter se torna nosso destino, sabe? Que a palavra de Deus diz que nós somos aquilo que nós pensamos. Por isso que a mudança, ela começa na sua mente. Você precisa ler a palavra. Você precisa buscar a palavra. Para quê? Para que as mentiras, falácias, os sofismas, os enganos do diabo, eles caiam por terra e as verdades da palavra sejam colocadas na sua mente, para que a verdade do reino, ela entre em você, a mentira precisa sair, para a mentira precisa sair, você precisa renovar a sua mente com a palavra de Deus, com a palavra de Deus. Sabe, eu quero te falar, que essa transformação, homem nenhum consegue. Essa transformação não é obra humana, a transformação é obra divina. Você pode tentar mudar com 5 passos, mas verdadeiramente quem pode te mudar é o Espírito Santo de Deus, porque a obra tem que ser divina. O que o homem consegue fazer, depois de um tempo ele pode voltar, mas aquilo que Deus faz é mudado para a eternidade. Você pode dizer amém? Sabe, eu e você temos uma parte nessa obra, chamada cooperação. Cooperar com Ele. Você foi chamado para cooperar. Para cooperar, basta abraçar o propósito. Abraçar. Muitas vezes você pode se achar incapaz. Muitas vezes você pode achar que você não tem todas as coisas necessárias. Mas creia, tudo que Deus quer de você é que você comece a entrar no processo. O resto Ele faz através de você. Aquele que começou a obra na sua vida, Ele é fiel para terminar. As promessas que Ele prometeu, Ele há de fazer na sua vida, mas basta você começar. E sabe, existe uma maneira de fazer isso, porque a palavra de Deus diz: corramos a carreira, não é de qualquer forma, tem uma passada, tem um modo. Eu quero chamar você hoje a responder o propósito eterno de Deus. Eu quero chamar você hoje a abraçar esse propósito. Eu quero chamar você hoje a querer passar por esse processo de transformação e ser como Jesus. Quantos querem isso? Quantos querem viver esse propósito eterno de Deus e a cada dia se parecer mais como Jesus? Eu quero isso na minha vida. Se você quer isso, eu queria convidar você a ficar de pé, porque é hoje que você vai abraçar essa verdade e se entregar a esse propósito divino, a fazer parte de uma família celestial. Oh, Espírito Santo. Feche seus olhos por um momento. Eu queria que você falasse com o Senhor: Senhor, eu quero conhecer essa verdade.